Você sabia que as plantas são capazes de se comunicar entre si? Claro que não é da mesma forma com que os animais ou humanos fazem, mas essa comunicação tem um papel importante na sua sobrevivência. Quer saber como ela acontece? Eu te conto nesse vídeo. Vem comigo? Compreender a comunicação de vegetais que estão estáticos, em alguns casos, há centenas de anos, só é possível para quem está atento a esses sinais não verbais. Ao longo da sua evolução, as plantas desenvolveram a habilidade de perceber e responder a diferentes agentes, como água, luz e sol. Isso envolve mecanismos de interação complexos, como sinais químicos, elétricos e até mecânicos. Para as plantas, perceber esses sinais externos ou possíveis riscos é uma estratégia de defesa e acontece por conta de uma diversidade de proteínas sensoriais que se encontram na membrana plasmática. Isso permite uma resposta mais rápida delas. Quando a gente fala de defesa, fala sobre predadores de algumas espécies, como insetos. As proteínas podem desencadear uma resposta metabólica, que produz odores capazes de repelir esses predadores ou tornar as plantas não comestíveis. Mas essa defesa não é única. Em alguns casos, os compostos conseguem ser detectados por plantas vizinhas, que iniciam mecanismos de defesa semelhantes para se protegerem das ameaças. A ciência dá a isso o nome de comunicação química e foi percebida em um vídeo gravado por pesquisadores da Universidade de Saitama, no Japão. E a comunicação química acontece também quando as flores produzem diferentes pigmentos, e isso pode estar relacionado com a atração de insetos polinizadores. Tudo isso acontece sem que as plantas precisem emitir nenhuma palavra ou som, claro, e essa comunicação se dá em vários sentidos. Por exemplo, quando falta água, situação chamada de estresse hídrico, os vegetais criam um sistema que evita a perda de mais água, limitando os danos. Eles emitem sinais elétricos para se comunicar ao longo da sua extensão também. Esses sinais se propagam verticalmente ao longo dos feixes vasculares do caule e ao longo dos vasos das folhas, e isso fecha os estômatos. Além disso, podemos dizer que as plantas não vivem sozinhas, mas se organizam em comunidade. Vamos dizer assim, 80% delas vivem em completa simbiose com fungos e bactérias. Um depende do outro para viver mais e melhor. Esse sistema de cooperação é capaz de alterar a fertilidade e o nível de nutrição, por exemplo. Os fungos microrrízicos estão interligados às plantas por uma rede subterrânea de micélios. Assim, os fungos trocam nutrientes com as plantas, como o nitrogênio fixado pelas leguminosas. Essa parceria beneficia até mesmo espécies que não estão diretamente envolvidas nessa simbiose. Toda a cadeia interligada está envolvida. Isso influencia a dinâmica vegetal, a biodiversidade, a competição entre as plantas, entre diversos fatores. Mas quando a ciência passou a entender a capacidade de comunicação das plantas, existem dois momentos-chave. O primeiro registro de um sinal elétrico entre vegetais aconteceu em 1879 através do fisiologista John Scott Burson Sanderson, que fez experimentos com a planta carnívora, que é aquela que parece ter dente. A partir da descoberta, esse sinal passou a ser conhecido como potencial de ação. Já em 1926, o eletrofisiologista Jagadish Chandra Bose conseguiu provar que os movimentos rápidos das folhas do gênero Mimosa, que são popularmente conhecidas como dormideiras, eram estimuladas por sinais elétricos de longa distância. Esses dois marcos levaram a uma série de pesquisas posteriores, que criaram na ciência o consenso de que as plantas superiores são capazes de não somente receber diversos sinais do ambiente, mas também conseguem transmitir sinais com rapidez. Mas e você? Sabia que as plantas eram capazes de se comunicar? Me conta pra gente continuar essa conversa. Eu sou Dante Batista e fico por aqui. Te espero nos próximos vídeos de Terra Byte. Um grande abraço!